Deus é lindo, né, irmãos? Eu estava ali sentada, ouvindo os louvores, e o Senhor só confirmando a palavra, né? Que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, meu Deus. É uma passagem bastante conhecida, irmãos, da igreja. Mas eu creio que o Senhor já está falando contigo desde a hora que você entrou nessas portas. Porque quando nós saímos dos nossos lares para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco, os louvores, fala profundamente com a nossa alma. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeçará, porque nele não há luz. Assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme. Vamos, vou despertá-lo do sono. Podeis assentar-vos. É uma passagem bastante conhecida, irmãos, essa passagem de Lázaro, né? Quando nós estamos passando por luta, por provação, quantas vezes o Senhor já usou vasos para dizer para você assim: ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Mas nós vemos algo assim interessante nessa passagem. Por quê? Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo. Jesus ainda ficou mais 2 dias naquele lugar onde ele estava, para depois ele voltar. E ele disse aos discípulos: Olha, Lázaro, ele está dormindo. Lázaro estava morto, mas Jesus sabia que Lázaro estava dormindo, porque para Jesus era só um sono. Assim como Jesus, quando ele entrou naquela casa, que ele disse assim: Ó, tira todo esse povo daqui, porque a menina não está morta, ela dorme. Quantos sonhos nossos que nós já demos eles como mortos, enterrados, mas o Senhor já falou aqui hoje, basta você crer que o sonho volta a viver. Quantas vezes nós achamos que está tudo acabado, nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. E o Senhor fala assim: olha, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando nesse seu sonho. E tudo nas nossas vidas, irmãos, tem um porquê. Tem um motivo. Quando Jesus demorou mais 2 dias para voltar, ele chegou lá, Marta e Maria estavam chorando. Elas já haviam sepultado o irmão dela, já fazia 4 dias. E um cadáver, irmãos, no 4º dia, já soltou as unhas, o corpo está bem inchado, o cheiro é horrível. Se você mexer no cadáver, já a partir de 4 dias, já começa a abrir o corpo, soltar a carne, vamos dizer assim para você entender, solta a carne dos ossos. Então você imagina como que estava Lázaro. Estava podre.
Aos nossos olhos, aos olhos de Marta e Maria e todos aqueles que cercavam, não tinha mais o que fazer. Quando Jesus chegou, elas choraram. Jesus está morto. E o Senhor falou assim: não, ele dorme. Ele vai ressuscitar. Sim, Senhor, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que aquele dia os mortos ressuscitarão primeiro. Porque era isso que Jesus dizia. Mas aí Jesus disse assim: tira a pedra. Meu Deus, é o que o Senhor nos fala hoje. É um culto de Santa Ceia. Talvez você venha aqui esperando uma palavra diferente. Mas o Senhor está dizendo assim para você e para mim: tire a pedra. Para que Lázaro possa ressurgir. Para que Lázaro venha para fora. Para que Lázaro ressuscite. Jesus, se ele quisesse, ele podia muito bem falar assim: pedra, saia daí. Ele podia falar: morto, saia para fora. Mas se ele fizesse isso, ia haver um grande rebuliço. Porque se ele falasse: pedra, saia daí, o povo talvez não entenderia. Porque naquele meio daquele povo havia muitos incrédulos. Havia muitos que estavam ali naquela expectativa: não, eu quero ver o que esse Jesus vai fazer. Eu quero ver o que ele vai fazer. O outro já está morto, já faz 4 dias, já está fedendo. Muitos lá fora olham para você e falam assim: eu quero ver até onde que ela vai. Eu quero ver até onde que ele suporta, porque ele diz que serve a Deus. Eu quero ver o tamanho do Deus dele. E naquele momento Jesus falou assim: tire a pedra. Tira a pedra. A pedra da tristeza, a pedra da angústia, a pedra da decepção, a pedra do desespero. Deixa Jesus trabalhar. E aqueles homens foram lá e retiraram aquela pedra. Eu creio que não devia ser uma pedra muito pequena. E Jesus podia falar assim: morto, sai para fora. Mas se ele fizesse isso, irmão, todos os mortos que estavam ali iriam ressuscitar. Mas ele disse: Lázaro, sai para fora. Jesus não te conhece pelo teu nome. Não é pelo apelido que te deram lá no mundo, não. Você tem um nome diante do Senhor. E é por esse nome que o Senhor te chama. E Ele diz: tira a pedra, para que eu possa ressuscitar os teus sonhos. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é Jesus que vai fazer, e nós colocamos a nossa mão. Entregamos na mão do Senhor, mas ao mesmo tempo tiramos da mão do Senhor. Não deixamos Deus trabalhar. Ah, missionária, mas você não tem noção de como está na minha casa. Está tudo de perna pro ar. Eu olho com os meus olhos, eu não consigo ver Deus trabalhar. Mas algo que o Senhor sempre fala comigo: quando uma dona de casa está fazendo uma faxina, o que ela faz? Ela tira tudo do lugar. Ela tira tudo. Ela limpa, depois ela põe no lugar. E muitas vezes nós até mudamos alguns móveis de lugar. E é assim que o Senhor faz. Nós somos uma casa, nós somos o templo do Senhor. Somos o templo do Espírito Santo. E precisamos ser moldados, mudados, faxinados, ensinados de acordo com o querer do Senhor. Ah, mas para você falar é fácil. Essa semana que passou, eu até cheguei em casa, comentei com meu esposo. Eu falo que eu vivo milagres. São pequenos milagres que aos olhos do homem, não é nada. Ou talvez, só um milagre pequeno. Mas diante dos olhos de Deus, são grandes coisas. Uma pessoa começou a me perguntar no meu local de trabalho, e ela chegou em mim e falou assim: viu, outro dia eu estava mexendo no Facebook e eu vi
você pregando e você falando, contando da tua vida, contando como foi que você aceitou Jesus. Me fala um pouquinho como foi. E então, em fração de minutos, eu resumi para ela o que Jesus fez na minha vida. E ela falou assim: nossa, mas era para você ser uma pessoa diferente. Era para você ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que não tem paciência com ninguém, uma pessoa que é olho por olho, dente por dente. Eu falei: não, hoje eu sou nova criatura no Senhor. Quando eu não tinha Jesus, eu era assim. Quando eu não tinha Jesus, eu não tinha paciência, eu queria tudo para ontem. Eu não aceitava muitas vezes de ser corrigida. Mas hoje eu tenho Jesus. Jesus me mudou. Um dia Jesus me encontrou num dos piores lugares. Eu estava dentro de um cemitério. Quando Jesus falou assim: é hoje. Hoje é o dia que eu preciso pegar aquela menina lá, porque ela é teimosa, ela é briguenta, ela é turrona, e é assim que eu preciso dela na obra, porque ela não vai esmorecer, ela não vai desanimar, porque a obra que eu tenho no meio da família dela é grande. Creio que alguns já sabem que eu vim de uma família que não servia a Deus. Desde os meus avós, bisavós, tataravós, todos serviam a demônios. Ai, mas é uma palavra tão pesada, né, para a Santa Ceia. Não, irmãos, é transformação de vida. Nós temos que transformar as nossas vidas todos os dias. Não é só porque hoje é um culto de Santa Ceia, não, mas é todos os dias, porque tem pessoas olhando para você. Você tem que ser espelho lá fora, você tem que ser carta de Cristo. E o que carrega a carta de Cristo? Transformação, salvação, libertação, cura, mansidão, paciência, sabedoria, saber falar, saber calar. É difícil? É, mas Jesus, ele nos dá tudo isso se nós pedirmos. Quando Jesus me encontrou numa sexta-feira, já era um pouco mais passado da meia-noite, estava amanhecendo um sábado. Eu estava num cemitério junto com os meus pais, que para mim tudo aquilo era normal. Desenterrar cadáver para mim era normal. Foi o mundo que eu fui criada. Era assim que os meus pais ensinavam para os filhos. E não pense que isso parou, porque não parou não, tá, irmãos? No mundo do candomblé, da magia negra, as crianças são ensinadas desde que nascem, tá? Desde pequenininhas são ensinadas. Muitas vezes nós não temos paciência de ensinar filhos, netos, sobrinhos. Mas cuidado, que Satanás, ele não perde não. Ele está só esperando um vacilo seu para te ensinar, para ensinar para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho, tudo aquilo que é do mundo. Outro dia eu estava na minha casa, e eu mostrei para o meu esposo, eu falei: olha isso. Nos Estados Unidos e em alguns outros países já tem aulas de satanismo. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? E já chegou no Brasil, já chegou no nosso país. Então nós temos que instruir as nossas crianças, temos que ensinar as nossas crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina. Que depois de velho ele não vai se desviar. Uma vez eu estava num culto, e quem estava ministrando a palavra de Deus era um pastor de São Paulo, na igreja que eu congregava. Esse pastor veio visitar uns familiares dele e teve a oportunidade de estar ministrando nesse culto. E ele contou um testemunho, irmãos, que eu carrego para a minha vida. Os filhos dele estudavam em escola particular. E aí, na escola que os filhos dele estudavam, dia 31 de outubro, que é considerado o dia do Halloween,
que é o dia das bruxas, ia ter festa na escola. E a mãe dessas crianças, as crianças chegou em casa e contou para o papai, para a mamãe. Os pais que fizeram? Mais que rapidamente, sentou as crianças e instruíram elas. Ó, vocês vão na escola, mas vocês não vão participar disso. E esse pastor contando que uma professora se vestiu de bruxa. Olha, irmãos, como Satanás não brinca com as coisas, hein? Então nós não devemos brincar de servir a Deus. Temos que ser fiel mesmo. E eles fizeram um caldeirão, e aqui encheram aquele caldeirão de doce. E uma professora se vestiu de bruxa, e ela ficou sentada. E as crianças formaram uma fila. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. O Senhor está mandando eu dizer, porque alguém precisa ouvir. Usa o teu vaso, Jesus. E naquela fila de crianças, as crianças chegavam nessa professora, ela estendia uma vara de bruxa e falava assim: gostosuras ou travessuras? E se as crianças dissessem travessuras, tomavam uma varada na mão. Ganhava o doce, mas tomava uma varada na mão. E foi indo a fila. E aquele casal de crianças ficou num cantinho. Foi todas as crianças. Quando estava terminando, a professora veio e catou eles e falou assim: não, vocês têm que entrar na fila para vocês ganharem doce. Não, a gente não quer, papai e mamãe falou que não é para a gente participar. Não, pode entrar, não tem nada a ver. Pode entrar, não, participa, vocês vão ganhar doce. E arrastou as crianças até aquela professora. Arrastou os dois, o menino e a menina. Quando as crianças estavam de frente, que já tinham passado todas as crianças naquele caldeirão, quando a professora esticou a vara e disse gostosuras ou travessuras, sabe o que as duas crianças fizeram? Levantaram a mão e disseram assim: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. A professora caiu endemoniada em cima daquele caldeirão. Olha o que é uma criança instruída, irmãos. O que é uma criança ensinada. Aleluia. Nós temos que instruir, nós temos que ensinar eles. Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso dia aqui. Quando que o Senhor vai chamar a nossa senha? Quantos jovens falecendo? Nós temos que estar preparados, irmãos. Preparados. Você já parou para pensar que talvez hoje pode ser a sua última Santa Ceia aqui? Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Isso é muito sério, irmãos. Vocês pensam que lá na bruxaria pode fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Satanás, ele não aceita de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que ele quer e pronto, acabou. O diabo não brinca. Nós deitamos e dormimos, ele não dorme. É muito sério, irmãos. É a nossa salvação, é a nossa alma. Como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia na presença do Senhor? Ah, mas lá fora é tão complicado falar de Jesus. Muitas vezes não precisa nem você abrir tua boca. O seu testemunho de vida, o seu jeito de agir, o seu comportamento já fala por você. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Quando Jesus me encontrou naquele cemitério, Satanás havia dito para nós que havia uma entrega muito grande. E nós tínhamos que abrir 7 covas. E eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Mas naquele dia, quando meu pai enfincou a pá na 4ª cova, nós já vimos aberto 3. Tinha que abrir 7. Satanás, ele apareceu, se apresentou. Na hora que meu pai enfiou a pá, ele se apresentou na nossa frente.
Não foi bonitinho de terno, não, que nem muitos vê por aí. Ele se apresentou como Satanás mesmo. Ah, mas o diabo não tem chifre. Vai lá em Apocalipse. O diabo não tem rabo. Vai lá em Apocalipse. Na Bíblia fala que quando ele foi expulso do céu, com a cauda dele, ele trouxe a terça parte dos anjos. Eu pude ver ele como ele é. E ele não é bonito, irmãos. Ele é muito feio. Ele se apresentou e ele deu um grito. Naquele momento que meu pai enfiou a pá, ele gritou assim: essa não! Nessa aí vocês não podem mexer! Essa tem dono! Pertence ao homem lá de cima! Sai daí agora, porque tem dono! Até depois de morto, o Senhor vela por aqueles que pertencem a Ele. Eu levei um susto e fiquei olhando e falei, mas peraí, se ele tem medo desse homem lá de cima, quem que é esse homem lá de cima? Agora eu quero conhecer esse homem lá de cima. Porque se você dobra o seu joelho e você acha que Deus não está te ouvindo, você não tem noção do rebuliço que causa no inferno. Você não imagina o estrago que a sua oração faz lá no inferno. Os demônios ficam desesperados quando você se derrama na presença do Senhor. Saímos dali e continuemos. Ele disse assim: olha, você pode mexer em tal cova. Ele foi mostrando as covas. Terminamos o nosso trabalho e fomos embora. Mas eu fui com aquilo na esse homem lá de cima, se ele disse que não pode mexer, então esse homem tem mais poder que ele. Ah, eu preciso conhecer esse homem lá de cima. Quem é o homem lá de cima, irmãos? Realmente ele tem muito mais poder do que nós imaginamos e pensamos. Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O que seria da minha vida e da sua vida sem Jesus? O que seria de nós? Se Jesus não tivesse me encontrado quando eu tinha 15 anos, talvez eu nem estaria mais aqui. Talvez eu já estaria morta. Já teriam me sepultado. Fui embora para casa. E desde o primeiro ano, que eram 4 anos, desde o primeiro ano e do primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula nós entramos todos na sala, 40 alunos. E eu olhei para aqueles 39, mas tinha uma que se destacava. Tinha uma que era diferente de todos nós. E eu ficava olhando naquela jovem, eu ficava olhando, mas por que essa menina é diferente? Ela tinha uma luz. E só eu conseguia ver aquela luz. Por um momento eu achava que eu estava ficando doida. Ela tinha uma luz na cabeça dela. E aonde ela ia, aquela luz estava com ela. A gente descia para o intervalo, a luz estava com ela. A gente ia no banheiro, a luz estava com ela. E se passou o primeiro ano, o segundo ano. Quando nós entramos no terceiro ano, começou os nossos estágios no hospital. E o professor, na primeira semana de aula, ele disse assim: olha, formam duplas. E essa dupla que se formar vai até o final do ano, até dezembro. Vocês não podem se desfazer mais. E eu fiquei sentada no meu lugar, eu falei assim: não vou me preocupar com isso. Porque eu sei que vai ser uma pessoa boa que vai fazer dupla comigo. E foi. Aqui Jesus preparou. Porque eu necessitava de salvação, irmãos. E Jesus tinha pressa de me salvar. Porque a obra da minha família é muito grande. A minha avó teve 5 filhos, mas ela criou mais 6 sobrinhos. Então, na verdade, eram 11 filhos. Tudo nessa vida, irmãos. Os meus tios, minhas tias, meus primos, primas. Tudo nessa situação. Tudo caminhando para o inferno.
E naquele dia, eu comecei a observar aquela moça. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha nessa jovem. Fizemos as duplas. Quando foi no outro dia, já começou o estágio. E o meu professor disse assim, olha, quando eu vi que era aquela menina, eu falei, ixi, essa menina da luz. E agora? Agora não pode mais voltar, não tem com quem eu ficar. Vou ter que ficar dupla com ela até o final do ano. Fizemos as duplas, terminou a aula, 10 para as 11 da noite, fui embora para minha casa. Eu estava no meu quarto trocando de roupa e Satanás se apresentou. Porque muitos falam assim, cuidado, irmãos, um conselho que eu vou dar para você, não fica vendo esse negócio de horóscopo, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. É Deus. Benzimento não é de Deus, não. Ó, deixa eu te falar algo muito sério. Quando eu não tinha Jesus, eu ia atrás dessas coisas. Não só eu benzia, como eu também recebia benzimento. Você sabia? Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo. E se alguém te indagar, você tem resposta para isso. Quando a pessoa vai numa benzedeira ou num benzedor, sabe o que são invocados lá? Demônios. Quem aqui já foi em benzedor conseguiu entender o que esse negócio de horóscopo? Hoje você tem que sair com roupa verde. Hoje você tem que sair com roupa amarela. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus, isso daí. Isso não é de Deus, não. É Deus. Não é de Deus. Verdade, Jesus. E eu percebi que aquela jovem, ela ficou muito feliz quando nós duas ficamos de dupla. Eu cheguei em casa naquela noite, Satanás se apresentou. As minhas irmãs estavam dormindo, porque na casa dos meus pais tinha o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Eu acho meio estranha essa moda moderna de menina dormir no quarto de menino e menino dormir no quarto de menina. Nós temos que vigiar, somos servos do Altíssimo. E teremos que prestar conta para Deus dos nossos filhos. Eu sou mãe de 2 meninas, que na verdade elas não são mais meninas, são casadas, e um menino. E o Senhor sempre pôs no meu coração, não põe para dormir no mesmo quarto. Vigia. Mas minha casa é pequena. Arruma um cantinho na sala. Vigia, irmãos. Eu não sei por que Deus está falando, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Eu cheguei em casa e Satanás se apresentou. E ele disse para mim assim: eu não quero você conversando com aquela menina. Aquela que tem a luz na cabeça. E depois eu fiquei pensando, falei, nossa, mas e agora? Eu vou fazer dupla com essa menina, como que eu não vou conversar com ela? Nós vamos fazer estágio juntas. Não tem como eu não conversar com ela. E fiquei pensando aquilo. O diabo não pode ler o teu pensamento. Ele não pode ler. Satanás, ele trabalha em cima daquilo que sai da tua boca. Por isso que na palavra diz: cuidado com as palavras que saem da tua boca. Ele conhece a expressão do seu rosto quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está preocupado. Ele conhece. Mas o que vai no teu pensamento, não. Quando chegavam pessoas lá no terreiro, quando a pessoa chegava na porta, eu estava sentada, esperando para fazer o benzimento, para dar o passe na pessoa. Satanás, ele estava do meu lado, ele falava assim: olha, ela está triste, ela está angustiada, ela está sem dinheiro, ela está endividada. O diabo conhece. Então, cuidado.
com o que você fala dentro da tua casa. Porque Satanás está te ouvindo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Mas ele está ouvindo. E naquele momento Satanás disse para mim assim: olha, não toque em nada daquelas meninas te der, não conversa com ela, não faça amizade com ela, fique longe dela. Porque ele sabia quem era aquela jovem. Eu ainda não sabia, mas ele sabia. Aquela jovem era temente a Deus, serva do Deus Altíssimo. E foram se passando os dias, se passando as semanas, passando os meses. E eu observava aquela jovem dentro do hospital, a gente fazendo estágio. E toda vez que nós chegávamos, aquela jovem orava. E no nosso primeiro dia de estágio, algo que me marcou muito, que eu cheguei e já fui entrando. Na hora que eu fui entrando, ela pegou no meu braço. E na hora que ela tocou em mim, eu senti como uma descarga elétrica. Como se fosse um choque. E eu puxei o meu braço rapidamente e falei para ela: não põe a mão em mim. Não toque em mim. Ela me pediu desculpas e falou assim: não, é só que eu quero orar por nós duas. Porque já que nós vamos fazer estágio o ano inteiro juntos, então vamos orar. Para que Deus venha nos guardar ali dentro. Eu olhei para ela assim e falei: orar? Não sei o que é isso. Me afastei e fiquei olhando para ela e ela começou a orar. E ela falou assim: Jesus, obrigada por esse momento. Nos guarda lá dentro. Me usa para falar com aqueles pacientes lá dentro. Uma jovem, irmãos, de 15 anos. Nós tínhamos a mesma idade naquela época. E temos até hoje. E aquela jovem, ela pedia para que o Senhor usasse ela lá dentro. Dentro do hospital. Porque ela sabia que ela era um canal de bênção naquele lugar. Esperei ela terminar de orar, nós entramos. E durante todo aquele ano, ela falou, eu vi ela orando pelos pacientes, eu vi ela orando pelos enfermos. E ela falava assim para mim: ó, fica em pé na porta e fica olhando para ver se vai vir alguém. Se vier alguém, você vem depressa. Na hora que você entrar para dentro, eu já sei que está vindo alguém. Eu paro de orar. Eu ficava em pé na porta, torcendo para que viesse alguém. Não aparecia ninguém. Na hora que ela falava amém, aparecia. Aparecia médico, aparecia enfermeiro, aparecia acompanhante. Olha como que Deus trabalha, irmãos. Muitas vezes nós não temos fé suficiente para ver o trabalhar de Deus. E eu vi Deus usando aquela menina para orar para várias pessoas, as pessoas recebendo cura. Pacientes ali que estavam até desenganados, sendo curados. Mas um belo dia, eu ouvi dentro de um cemitério: não, pertencem ao homem lá de cima. Fui embora para casa pensando nisso. Não vi a hora de chegar segunda-feira, porque algo dizia no meu coração que aquela menina tinha a resposta para essa pergunta. Ela poderia me dizer quem era o homem lá de cima. Chegou na segunda-feira, já estávamos quase findando o ano letivo, estava quase terminando. E aquela jovem falou assim para mim: oi, Dede. E eu aguardando ali no pátio da escola. Eu cheguei nela e falei assim: olha, vem aqui que eu preciso falar algo para você. Preciso te fazer uma pergunta. Aí ela, nos afastamos dos outros colegas. Eu perguntei para ela assim, falei com ela assim: olha, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você me responda o que eu vou te perguntar. Não saia do assunto, não entre em outro tipo de conversa, me responda o que eu vou te perguntar. Ela falou assim para mim: pode falar, sou todo ouvidos, pode falar. E eu falei para ela assim: quem é o homem lá de cima? Irmãos, essa jovem deu um pulo, mas uma rajada de glória a Deus com aleluia, que eu me assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo. Para mim aquilo era diferente. Essa menina começou a falar em línguas e glorificar e falar em línguas. E ela ficou assim alguns minutos.
E eu fiquei parada assim, olhando para ela. E pensei comigo, olha, eu sou doida, mas eu achei alguém mais doido que eu. E aquela jovem falou para mim assim, você quer saber mesmo quem é? E nisso, ela sempre carregou com ela um livrinho de capa preta. Aonde ela ia, ela levava aquele livrinho de capa preta. Até mesmo no estágio, ela tinha a bolsa dela, enfiava o livrinho de capa preta dentro. E ela abriu aquele livrinho e falou assim, olha, eu vou te dizer quem é o homem lá de cima. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Deus poderoso. Eu ainda não entendia. E ela foi passando de Gênesis a Apocalipse falando quem é Jesus. Mas quando ela chegou em Apocalipse, ela leu uma passagem que aquela passagem mexeu no meu coração. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os que amam e cometem a mentira, os que se prostituem. Quando ela falou aquilo, ela falou para mim assim, você é uma feiticeira, você é uma bruxa, uma macumbeira, você sacrifica Satanás. Se você não aceitar Jesus para morar no céu, você vai morrer e vai para o inferno fazer companhia para Satanás e os demônios a quem você serve. Irmãos, naquele momento eu confesso para vocês que eu esmoreci. Sabe, aquelas palavras entrou como uma faca rasgando meu peito. E ela me disse mais coisas. Ela falou assim, olha, eu sei quem é você. E sei que você serve a demônios. Desde o primeiro dia de aula, que eu vi você dentro da sala de aula, Jesus falou para mim que ia chegar um tempo que Ele me ia colocar na sua frente para ministrar a palavra. E desde esse dia que eu venho me preparando, não tenho dado brecha e tenho orado por você. E chegou o tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Aceite a Jesus para você morar no céu. Porque se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Irmãos, imagina uma menina de 15 anos falando dessa maneira. Naquele momento eu comecei a chorar e eu falei para ela, falei assim, mas eu não quero ir para o inferno. E ela disse, você precisa aceitar Jesus para morar no céu. Ela fez o apelo, eu aceitei ali naquele momento. Ela orou por mim. Irmãos, naquele dia, nós duas não entramos para assistir aula. Nós ficamos as 5 aulas lá fora no pátio, ela ministrando a palavra de Deus para mim. E depois ela orou. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava acordada. Dificilmente ela estava acordada, era raro os dias, porque ela levantava muito cedo. E quando eu entrei pela porta da cozinha, ela olhou para mim e falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não. Ela olhou para mim e falou assim, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, não aconteceu nada. E ela repetiu novamente, você está estranha, você está diferente. Eu olhei para ela e disse assim, eu já vou me deitar. Fui para o meu quarto. Sentei na minha cama, baixei minha cabeça, chorei um pouco, troquei de roupa e me deitei. Quando eu me deitei, irmãos, Satanás, ele se apresentou no meu quarto de novo. E naquele dia, uma das minhas irmãs viu ele, na forma que ele é. E ela começou a tremer e chorar, e ela falava assim para mim, Dete, eu tô vendo. Eu falei para ela assim, vira pro canto, deita, continua deitado e vai dormir, ele não vai te fazer nada. Ele veio conversar comigo,
mas eu não quero conversar com ele. E ele chegou assim e falou assim: eu quero que você desça para o terreiro agora, porque o terreiro, irmãos, era no nosso quintal. Na frente era o comércio do meu pai, no meio do terreno era a nossa casa e no fundo era o terreiro. Eram 2 terrenos, um com a saída para uma rua e o outro com a saída para outra rua. Ou seja, quem precisava vir no terreiro não precisava entrar pelo comércio do meu pai. Era só ir para outra rua. O diabo, Satanás, ele deu muita riqueza para minha família. Carros, motos, muito dinheiro. Me vestia com roupas de marca, sapatos bons. Mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha paz. Eu não tinha esperança para os dias difíceis, para os dias de angústia, para os dias de tristeza, para os dias de solidão. E ele disse: desce lá para o terreiro que eu preciso conversar com você. Eu falei: não, hoje não. Hoje eu não vou descer. Ele falou: você não vai descer, mas você também não vai dormir. Deitei na minha cama, virei para o canto, fechei meus olhos. Mas em fração de segundos, a noite inteirinha, irmãos, o resto da noite, até amanhecer o dia, eu ouvi, não só eu como as minhas irmãs, até chegaram a acordar as que estavam dormindo, passos de cavalo no telhado. Ele andou a noite inteira em cima do telhado do meu quarto, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, a noite inteira. Quando uma pessoa chegava em você e falava assim: nossa, na minha casa eu vejo vultos, eu escuto vozes, as coisas mudam de lugar. Ore por essa pessoa, irmãos, porque Satanás quer levar essa pessoa à loucura, viu? O diabo quer levar essa pessoa à loucura. Quando foi no outro dia, amanheceu o dia, fui para o estágio de novo. Mas aí a hora que nós chegamos na porta para entrar, para fazermos o estágio, eu já fiquei perto dela. Eu queria ouvir o que ela estava orando. Eu queria entender aquilo que ela estava falando. E foi assim que Jesus começou a trabalhar na minha vida. Até que um belo dia, essa jovem chegou em mim e falou assim: olha, vai ter festividade de jovens na minha igreja. Você não quer ir? Eu estou te lançando um convite, vai lá. Vai ser muito bonito. É lindo quando tem festividade na igreja. Todos os dias o culto é lindo, mas dia de festividade é mais lindo ainda. E eu não tinha roupa, irmãos, para ir naquela festa. Porque eu usava aqueles colares horrorosos, aquele turbante na cabeça. Eu não tinha roupa. Eu só usava aquelas roupas de terreiro. Onde eu ia com aquelas roupas. Depois, se você quiser, tem umas fotos ali no meu celular, para você ter noção de como o diabo fazia eu me vestir. Essa da foto é minha prima, viu, irmã? Tenho orado para Jesus salvar ela, porque na minha família ainda tem muitos nessa situação. E eu olhei para ela e falei assim: mas eu não tenho roupa. Ela olhou para mim e falou assim: ah, esquenta não, vai do jeito que você tá. É Jesus quem vai te transformar. E eu cheguei na igreja, e para entrar para dentro da igreja tinha até hoje tem essa grade. A igreja inteirinha, uma igreja de esquina, ela é toda cercada de grade. E eu cheguei e fiquei pro lado de fora, assim, segurando na grade, olhando os jovens lá dentro, com umas roupas lindas. As irmãs com aqueles vestidos longos, aquela cabeleira linda. Eu comecei a achar aquilo tão bonito, que eu falei assim: mas aonde eu tô, o povo lá não se veste assim. É cabeça raspada, é o corpo todo cheio de cicatriz.
batizado no terreiro, irmãos, tem que fazer 7 cortes no corpo. 3 cortes são na cabeça. E dentro de cada corte, eles costuram, que lá diz patuá, mas é o nome de um demônio. Ou seja, a pessoa carrega 7 legiões com ela. E eu comecei a olhar aqueles jovens, aquela festa, tudo aquilo muito lindo, muito bonito. E nisso veio um porteiro e falou assim pra mim: entra. E alguma coisa falava assim pra mim: aí não é o seu lugar, vai embora. Olha como você tá vestida. Você tá feia. Eles estão tudo bonitos, você tá feia. Vai embora. E aí eu pensei: eu já sei quem tá falando comigo. Peguei, dei a volta, entrei pelo portão e continuei encostada na grade, mas pelo lado de dentro agora. O porteiro veio novamente e falou: entra, senta, tem lugar lá dentro. Tem bastante cadeira. E de repente eu entrei com muita dificuldade. Aquela voz falava muito irada comigo: vai embora. Vai embora agora. Sentei na última cadeira lá no fundo da igreja. E de repente um jovem pegou o microfone e começou a ministrar a palavra. Era um jovem que havia sido convidado para ministrar a palavra naquela noite. Ele era de São Paulo, ex-traficante, convertido. Começou a testemunhar da vida dele e falar do que Jesus tinha feito. E de repente, ele ministrando a palavra e contando o testemunho dele, ele colocou o microfone em cima do púlpito. E ele desceu e ele foi até mim, lá no fundo da igreja. Ele falou assim: jovem, eu não te conheço, mas Jesus te ama. E ele te viu aquele dia lá no cemitério. E ele que colocou no teu coração que só aquela jovem tinha a resposta para a tua pergunta. E aí eu fiquei pensando, falei: nossa, ela falou de mim para esse jovem, porque eu falei para ela que eu estava no cemitério. Eu falei para ela que Yeshua apareceu lá. E aquele jovem falando comigo, e ao mesmo tempo eu falando ali na minha mente, falando: eu acho que isso aí não tá certo, esse negócio não. Porque alguém contou para ele a minha história. E ele falando para mim assim: Deus tem pressa da obra na tua vida. Deus tem pressa da obra no meio da tua família. Deus vai mover as estruturas tuas para você entender o trabalhar dele. E naquele momento, irmãos, e ele falando, e eu pensando: eu tenho certeza que ela falou alguma coisa, eu tenho certeza que ela falou alguma coisa. E nisso ele pegou e olhou para mim, pôs a mão no meu ombro e falou assim: para você saber que é Deus que está falando contigo, a semana passada você pegou uma corda e você tinha uma entrega para fazer na mata. E você foi fazer esse despacho na mata, você foi sozinha, e você levou uma corda com você. Porque você falou assim no seu coração: depois que eu fizer o despacho, eu vou me enforcar. Porque a minha vida é um vazio. Eu não consigo sentir paz. Na hora que ele falou aquilo, irmãos, aí eu entendi que realmente era Deus falando na boca dele. Porque eu não havia dito isso para ninguém. Ninguém sabia. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém sabia. E ele disse assim: Jesus te viu lá naquela mata. E ele tocou no teu coração para você não fazer isso. E aquele jovem falou assim: você não quer aceitar Jesus? Você não quer uma mudança de vida? Jesus mudou a minha vida. Eu matava, eu roubava. Hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nisso ele virou as costas e veio caminhando para o altar, pegou o microfone
e falou assim para os irmãos: irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos orar. Porque Jesus falou para mim que vai fazer um grande rebuliço. Na hora que a igreja se colocou em pé e começou a orar, ele falou novamente para mim: aceita Jesus enquanto é tempo. E o seu tempo é hoje. É agora. E eu tentava levantar daquela cadeira, mas tinha algo que me segurava. Mas quando eu coloquei no meu coração, eu preciso de Jesus, eu levantei e vim correndo. Fui correndo até aquele altar, dobrei meus joelhos, e de joelhos ali, aquele jovem desceu do altar novamente, pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E irmãos, eu fui arrebentando aqueles colares, fui arrancando tudo aquilo de mim, e eu chorava. E de repente vários jovens veio e joelhou ali comigo e me abraçou e começou a chorar. Uns falavam em línguas. E realmente Deus fez um rebuliço. Aleluia. Quando terminou o culto, eu me levantei dali e eu falei assim para aquela jovem que pregou para mim, que ministrou a palavra. Eu disse assim: e agora? Como que eu vou chegar na minha casa? Ela olhou para mim e falou assim: olha, se acontecer alguma coisa na tua casa, você levanta a mão e diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Cheguei na minha casa. Quando eu chego lá, meu pai e minha mãe estavam no quarto. Entrei e fui falar com meu pai e com a minha mãe. E meu pai disse assim: olha, já está tudo preparado para o seu batismo. E eu escutei um berro de cabrito, sabe? Eu escutei cabrito berrando. Eu falei assim: o senhor já comprou o cabrito? Ele disse: sim, já comprei o cabrito, as galinhas. Está tudo certinho para você ser batizado. As suas vestes, está tudo certinho. E eu olhei para meu pai e para minha mãe e disse assim: eu não posso ser batizada mais. Ah, mas por quê? Eu não posso. E minha mãe disse assim: mas você está com medo porque vai raspar o seu cabelo cresce. É lógico que você não vai ter ele muito tempo mais comprido, você não pode mais deixar ele comprido, mas ele vai crescer. Você não vai ficar careca pro resto da sua vida. Eu disse: não, não é pelo meu cabelo. E ela falou assim: mas o que é então? Você está com medo? Está com dó porque vai ter que matar o bode? Vai ter que sacrificar o bode, sacrificar as galinhas? Está com dó? Eu disse: não, também não é isso. Mas o que é? Eu falei: mãe, pai, eu não posso mais ser batizada no terreiro, porque eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Hoje, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Meu pai ficou parado, olhando para mim em estado de choque. Minha mãe caiu sentada assim na cama e não saiu uma palavra da boca deles. Porque, irmãos, nunca tinha tido ninguém na minha família que servia a Deus. Todos, há muitas gerações que vinham servindo a Satanás. E eu terminei de falar, fui deitar, fui dormir. Quando fui no outro dia, meus pais não conversaram comigo. Passou uma semana, 2, 3. Aí um dia eu cheguei neles e falei assim: olha, eu estou indo para o culto, que hoje é sábado, tem culto. E depois que eu aceitei Jesus na igreja, irmãos, também eu não entrei mais naquele terreiro. Jesus tirou tudo aquilo de mim. Glória a Deus. Pensa que o diabo não me atormentou? Sim. Foram noites e noites, ele aparecia no meu quarto, ele chutava a minha cama, ele puxava meu colchão, ele arrancava a coberta de cima de mim. Ele me atormentou muito. Porque ele estava virado, ele sabia que ele tinha perdido. E naquele momento, eu falei: eu vou pro culto. Porque hoje tem culto e eu quero participar do culto a partir de agora. Porque eu sou crente. Ganhei várias roupas daquela jovem. Saias lindas.
blusas. E fui pro culto naquele dia. Tô eu lá, já não sentava mais no fundo, sentava no primeiro banco, porque eu queria aprender os louvores da harpa. Quando eu estava louvando, o irmão abriu o culto no primeiro louvor, primeiro hino da harpa. Eu senti uma mão que apertou o meu ombro, que eu olhei, era meu pai. Ele falou assim para mim: já que você diz que aceitou o Jesus dos crentes, você quer ir morar no céu? Então eu vou adiantar a sua partida então. Nisso ele estava com uma espingarda do lado. Ele engatilhou a espingarda, mirou na minha cabeça, puxou o gatilho, mas não saiu bala. Ele puxou pro teto, estourou uma telha. Ele engatilhou de novo, pôs na minha cabeça, não saiu bala, irmãos. Estourou a segunda telha. Ele pegou a espingarda, deu uma coronhada em mim e falou assim: lá em casa eu te mato. Lá em casa eu bebo teu sangue. E saiu. Naquele dia, não teve culto. A igreja foi tomada de um Pentecoste porque eles viram o agir de Deus ali. Irmãos foram renovados no Espírito Santo. Aquele que não era batizado foi batizado. Era 10 horas da noite. O pastor falou assim: irmãos, eu preciso encerrar o culto. Jovens marchando, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu vou dar a bênção apostólica, irmãos, e vamos embora. E o pastor deu a bênção apostólica. Teve irmãos que saiu arrastado de dentro da igreja naquele dia. E quando o pastor deu a bênção apostólica, os irmãos começaram a ir embora, eu cheguei no pastor e disse assim: pastor, e agora? Meu pai falou que vai beber o meu sangue. Eu sei muito bem o que é isso. Ele vai me matar. O pastor falou assim para mim: filha, vá em paz, porque em ti Satanás não toca. Aleluia! Descansa o teu coração. E lembre que o sangue de Jesus, ele repreende todo mal. Ele te guarda e te livra de todo mal também. Glória a Deus. E nisso eu ia saindo, essa jovem pegou e falou assim para mim: olha, se você precisa de alguma coisa, você sabe o telefone de lá de casa. Antigamente era aqueles telefones de fio, né, na parede. Eu falei: tá bom, se eu precisar de alguma coisa eu te ligo. Fui embora, preocupada, mas ao mesmo tempo feliz. Eu estava leve, eu tinha paz. Eu não estava mais triste, nem angustiada. Quando eu cheguei na minha casa, abri a porta da cozinha e entrei, eu só senti o vento que passou assim, ó. Meu pai, ele mandou uma machadinha assim, mas aquilo passou raspando. Ela cravou na porta da cozinha. E aí ele ergueu o punhal e veio para cima de mim e falou assim: hoje não passa, hoje eu derramo o teu sangue. Na hora que ele levantou o punhal, irmãos, eu lembrei do que aquela jovem falou para mim. Levantei minha mão e falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Meu pai caiu endemoniado. Glória a Deus, aleluia. E eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada. Corri no telefone e falei para ela, falei assim: olha, aconteceu isso e isso. Eu levantei a mão, meu pai caiu no chão. Ela falou assim: tá, nós estamos indo aí. Eu falei assim: ó, fala pro teu pai vir, vem com fé, hein? Porque meu pai tá aqui rolando no chão, rosnando que nem cachorro e roncando que nem porco. Eram as legiões, irmãos, eram os demônios que habitavam nele. Eles chegaram, entraram. Minha mãe e meus irmãos ficaram tudo num canto, acuados, assustados, porque eles nunca tinham visto também uma pessoa endemoniada. Eles entraram, oraram, expulsaram aquelas legiões. Quando foi no outro dia, meu pai e minha mãe chegou em mim e falou assim: olha, não dá para você ficar aqui dentro da nossa casa. Pega tudo que é teu e vai embora. Só que eu só tinha aquelas roupas que eu tinha ganhado.
Catei aquelas roupas, coloquei dentro de uma mochila de escola, catei meus livros, liguei para essa jovem e disse assim: olha, meu pai e minha mãe me pôs para fora de casa. Ela deu um grito no telefone: glória a Deus, aleluia, vem embora para cá. Porque Jesus já falou com nós, aqui em casa, já falou com meu pai, já falou com a minha mãe, nós já arrumamos até uma cama para você, está te aguardando. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus, Ele faz coisas por nós que muitas vezes nós não vemos e nem imaginamos. Você já parou para imaginar quantos livramentos o Senhor te deu hoje? De quantos males Ele te livrou para você chegar aqui e poder participar da Santa Ceia? Que nós venhamos a ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Lázaro já fazia 4 dias que estava morto e Jesus ressuscitou ele. Deus, aleluia. Irmãos, é muito longo o meu testemunho. Foram 20 anos eu orando para que Jesus fizesse a obra na minha família. Hoje eu glorifico a Deus, porque os meus irmãos, minha mãe, meu pai, tudo serve a Deus. Tenho vários primos e primas que também servem a Deus. Tios e tias que também servem a Deus. Não foi fácil. Quando eu aceitei Jesus, fui expulsa de casa, mas o Senhor falava assim para mim: você vai ter que voltar lá na casa do teu pai e da tua mãe e pregar para eles. É você que vai pregar para a tua família. E eu falava assim: Jesus, mas eu vou ter que voltar lá na casa do meu pai e da minha mãe. E eu chegava na casa dos meus pais, chegava com a Bíblia na mão, e meu pai falava assim: você já veio falar desse Jesus seu aí? É, eu vim falar. Você pode falar com uma condição: depois que você falar, você vai apanhar. E sabe com o que meu pai me batia? Com rabo de tatu. Quem já apanhou com rabo de tatu sabe que dói. Não era de cinta, não era de chinelo, não. Toda vez que eu ia lá, eu ministrava a palavra para ele e eu apanhava depois. Eu saía de lá chorando e falava: Senhor, parece que não está surtindo efeito. Quanto mais eu falo da tua palavra, mais endurece o coração dele. E o Senhor dizia assim para mim: eu estou trabalhando. Estou trabalhando. E hoje eu entendo que o tempo é do Senhor, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. O Senhor está trabalhando. Não desista de orar. Não desista de ministrar a palavra sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua família, da tua parentela, porque Jesus está trabalhando. E Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, irmãos. O Senhor salvou a minha alma, me livrou daquele mundo de perdição que eu vivia. O Senhor me curou de câncer. O Senhor me curou de trombose. O Senhor me salvou de um infarto, que eu havia infartado. E o Senhor falou assim para mim, eu lá, inconsciente. E no momento que eu fiquei inconsciente, eu via um homem. Eu não conseguia ver o rosto dele porque ele brilhava demais. E ele falava assim para mim, eu estava de frente de um portão lindo, 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 um portão muito bonito. E eu olhava e eu via uma cidade muito grande na minha frente. E aquela cidade não precisava de sol para iluminar ela. De tão linda que era essa cidade. E esse homem veio de encontro comigo e falava assim, volta. Volta agora. Eu falava, não, deixa eu ficar aqui. Tá tão gostoso, é uma paz tão grande. Esse lugar é tão bonito. Ele falou assim para mim, ainda não é o seu tempo de vir para cá. Eu preciso de você lá embaixo. Volta. Volta agora. E nisso eu acordei. Já fazia 5 dias que eu havia infartado. É assim que Jesus faz, irmãos. Deus, Ele é tremendo. Ele é tremendo. Quando eu estava no mundo, o Satanás me usava para matar e para destruir.
E hoje Jesus me colocou num lugar onde poucos pastores podem entrar. Quando Jesus falava comigo, eu vou te colocar no meio dos grandes, eu não entendi. Eu falava, eu? Mas quem sou eu no meio dos grandes? Hoje eu entendo. Todos os hospitais que Deus tem permitido eu trabalhar, eu tenho visto o trabalhar de Deus na vida de pacientes e na vida de médicos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sempre tem cumprido com aquilo que Ele tem falado. Ele fala que Ele não é filho do homem para voltar atrás no que Ele te falou. Se Ele falou, vai se cumprir. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas que eu louvo o Senhor.